para nós sobre a benevolência, e foi muito especial poder aprender com vocês o que Deus espera de nós, né? Aqueles que precisam ajudar o próximo necessitado. E como eu falei, então obrigado Rafinha e Paola, foi incrível. E nesse mês vamos começar. Obrigado. Vamos começar a falar sobre fé. E só lembrando do nosso tema. O tema desse ano da igreja é uma igreja que está em constante adoração. Então a fé não pode faltar, amém? Precisamos ter fé. Para adorar a Deus, precisamos ter fé. E antes de entrarmos aqui no nosso estudo, eu quero convidar a fazermos uma oração juntos. Amém? Pai, obrigado mais uma vez de poder falar com o Senhor esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por tua misericórdia, tua graça. Espírito Santo, eu quero pedir para que o Senhor possa cuidar dos nossos corações nesse momento. Cuidar do meu, que vou estar dirigindo a tua palavra. Mas também com os meus irmãos que vão estar ouvindo. Que o Senhor possa realmente tratar o que o Senhor quer tratar. Se o Senhor trouxe essas pessoas até aqui, é porque o Senhor quer falar com elas com certeza, Deus. Então fale conosco. Aliás, continue falando conosco, né? Você já falou através das canções, através da ceia da oferta, e agora é o momento do ensino. Pai, falar sobre fé é desafiante, porque a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas nós queremos agradar ao Senhor. Então, que esse tema de hoje o Senhor possa nos fazer olhar para a nossa vida, olhar para o nosso coração, mas que possamos dar passos práticos sobre a nossa fé. Obrigado por essa igreja, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. A palavra fé, talvez é a palavra mais conhecida no mundo religioso, mas talvez não só no mundo religioso, até para aqueles também que não confessam a fé, essa palavra ela é muito usada. E às vezes a gente pode esquecer de perguntas tão simples que podem nos ajudar a olhar para o nosso coração, por exemplo, como: o que é fé? Será que somos pessoas de fé? Porque não é pelo motivo de a gente frequentar uma igreja que de fato mostra que temos fé. Amém? Uma outra pergunta: será que estamos tendo fé? Então, são esses assuntos que nós vamos abordar hoje. Então, para quem gosta de um tema, o que é fé? Não sei se vocês sabem, mas a palavra fé na Bíblia, ela aparece 248 vezes, sendo que 247 só no Novo Testamento, e apenas uma vez no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E quando falamos sobre a fé verdadeira, e nós vamos falar um pouco sobre o outro tipo de fé que podemos ter, quando falamos sobre a fé verdadeira, e quando a gente estuda mais profundamente, podemos perceber que muitas pessoas não têm praticado essa fé. E pode ser um alerta para nós essa manhã. E quando nós ampliamos esse ponto de fé, quem tem fé, quem pratica a fé, podemos perceber que o quanto as pessoas não ter tido fé em Jesus, o quanto que isso tem afetado o mundo inteiro. Não é só com a igreja, mas afeta todo o contexto. Eu li esse livro, né, sobre adoração. Eu gosto muito de ler sobre adoração, né, por causa do ministério. E nesse livro, o autor ele já começa fazendo uma pergunta para o seu leitor. Ele pergunta: o que o mundo mais precisa? E aí a gente pode ampliar e pensar: acho que o mundo precisa de mais amor. Não, acho que o mundo precisa de mais justiça. Não, Leandro, o mundo precisa de igualdade. Só que o autor, ele fala que o mundo precisa
adorar a Deus. Se o mundo adorasse mais a Deus, nós não teríamos muitos problemas que temos hoje. Só que para você adorar a Deus, vai exigir fé. E aqui que está um outro ponto interessante. Talvez a falta de fé seja a maior crise mundial. Talvez a maior crise mundial não seja a financeira, como nós estamos vendo aqui. Talvez não seja fome. Talvez não seja a política, mas seja a falta de fé das pessoas. Faz sentido isso para vocês? Amém? E quando nós olhamos para a igreja, para dentro da igreja, iremos encontrar muitas pessoas que não têm fé. Assim como nos deparamos com pessoas que não frequentam a igreja, que também não têm fé. E eu acredito muito que esta é a maior crise da igreja, a falta de fé. E esta é a maior crise do mundo, a falta de fé. Porque quando a gente pergunta para nós, pergunta simples, como eu falei no início, o que é fé? Eu tenho tido fé? Eu tenho praticado a minha fé? Quando fazemos esse tipo de pergunta para nós mesmos, e se nós enxergarmos alguma resposta profunda e sincera daquilo que você vê na sua vida, essas perguntas elas podem nos salvar da superficialidade. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas definições de fé. Por exemplo, alguns acham que a fé é você ter um pensamento positivo e assim as coisas darão certo para você. Alguns acham que fé é isso. Outros acham que a fé é fazermos uma corrente positiva. Se a gente tiver uma corrente positiva aqui, as coisas vão avançar e... Alguns acham que a fé é um sentimento que vem lá do fundo do nosso coração e isso nos faz acreditar naquilo que queremos, seja em Deus ou em qualquer outra coisa. É isso que as pessoas definem fé por aí. A definição de fé cristã, a definição de fé que a Bíblia nos mostra é: a fé é uma confiança total e absoluta em Deus. Isso é fé. E eu quero mostrar agora um vídeo que pode nos ajudar a entendermos esse ponto sobre fé. O João vai colocar para a gente aqui. Vocês devem já ter visto essa cena, com certeza. A Milene deve ter visto com certeza. A palavra de Deus. Agora estou prestes a enfrentar o obstáculo. Ele irá provar o meu valor. Impossível. Ninguém pode saltar tanto assim. Ah! Indy! Indy, depressa! Vamos, depressa! É um obstáculo de fé. Ah, meu Deus. Precisa ter fé, acreditar. Precisa crer.
Bom, só dar aqui um contexto dessa cena. Não sei se você já viu esse filme. Mas o ator ele precisa passar por esse precipício, certo? Ele precisa passar para o outro lado. Não sei se vocês perceberam também que ele segue um conselho, né? Daquele senhor que está ali deitado. E aí aparece na cena, ele lembra desse conselho de fé, que ele precisa ter fé. Ele vai até a beira, né, do precipício. Então ele fecha os olhos, ele ergue a perna e aí ele dá o passo. E aí ele não cai porque ele vai de encontro com o chão. Para esse homem, isso significa fé. E muitos acham que fé é isso. Essa cena retrata claramente o que não é fé. Isto não é fé. Porque a fé não é um salto no escuro. A gente não fecha o olho e dá um passo e não se sabe se vai encontrar o chão ou não. Não, isso não é fé. Nós não podemos fechar os olhos com medo de dar um passo sem saber se vai acontecer. Não é isso que a Bíblia fala. Amém? A fé é uma confiança total e absoluta em Deus. E eu quero trazer 2 tipos de fé para a gente poder meditar hoje. A primeira é a fé verdadeira, que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, para a gente ganhar tempo, fala aqui: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na verdade, a fé, de acordo com a Bíblia e com o cristianismo, é uma firme confiança nas promessas de Deus e em coisas, embora invisíveis para nós, elas são certas, como o ar que respiramos. Elas são certas como o calor de Ribeirão Preto. Nós não podemos ver, mas a fé é a certeza dessas coisas. E essa passagem de Hebreus, ela é fabulosa. Ela nos ajuda a entender o que a fé é e o que ela não é. A fé não é, de acordo com essa passagem, simplesmente um pensamento positivo de coisas que vão dar certo. Isso não é fé. A verdadeira fé que a Bíblia nos mostra é a certeza de coisas que se esperam, convicções de fato que não se vê. Por exemplo, que coisas são essas que esperamos e que de fato nós não podemos ver? Por exemplo, a Bíblia se refere a determinadas realidades que são invisíveis para nós, como anjos e demônios. Alguém já viu algum? Não, mas a Bíblia nos fala que existem. Um outro exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Eu não vi Jesus ressurreto, não vi ele saindo da sepultura, creio também que você não viu. Entretanto, somos chamados por Deus, pela sua palavra, pela Bíblia, a crermos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que está vivo, que está à direita de Deus, intercedendo por nós, e que um dia vai voltar e vai nos levar de volta. Amém. Alguém viu isso? Não, mas a Bíblia nos chama a ter fé nisso. Se pairar uma dúvida em nosso coração, isso não é fé, porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. Fé é você tomar essa informação, biblicamente falando, e você confiar a sua vida nela, o futuro da sua alma nela, a sua existência a essa promessa de Deus. A fé é a certeza que essas coisas existem, mesmo sem eu e você ver. Aí eu pergunto, como está a nossa fé?
Fé é você acreditar nessas palavras. E você acreditar que ela é tão real como aquilo que manipula aquilo que você toca. Ela é tão real com aquilo que você sente, com aquilo que você experimenta. Ela é real, porque é a promessa de Deus. Isso é você ter fé. Como eu falei, a fé não é um salto no escuro. Eu vou fazer para ver o que vai dar. Isso não é fé. Por que não é fé? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é baseada naquilo que Deus diz. E naquilo que outras pessoas que escreveram a Bíblia experimentaram da fé verdadeira. Então, é verdade. Isso é fé. E quando a gente pensa no Novo Testamento, em relação à ressurreição de Jesus, ela foi escrita por pessoas que andaram com Jesus. Foi escrita por pessoas que viram Jesus, que andaram com Jesus, que comeram com Jesus. Testemunharam esses fatos. E ainda assim muitos acabaram morrendo por falar desses pontos. O que a gente pode aprender disso? Que a fé, ela é palpável. Não é uma fé cega. Não, é uma fé palpável. Novamente, a fé está longe de ser um salto no escuro. A fé verdadeira é uma confiança inabalável naquilo que Deus nos promete na sua palavra. Quando a gente lê essa passagem de Hebreus, a fé verdadeira é aquela que nos faz acreditar na ressurreição de Jesus. Essa é a base do cristianismo. É aquela que nos faz acreditar que Ele fez todos os milagres que estão na Bíblia. Você crê nisso? Você tem fé que todas as coisas que estão na Bíblia realmente aconteceu? Mas a nossa fé, essa fé verdadeira, ela não passa só por esses dois pontos: dos milagres que Jesus fez e da ressurreição de Jesus. Por exemplo, a Bíblia nos fala que, independente da situação que você está passando hoje, a Bíblia nos desafia a ter fé, a confiar no amor de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas você tem fé que Deus te ama e que Ele está cuidando de você. Romanos 8 fala o quê? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem fé nisso? É o que a Bíblia nos chama a acreditar. A gente não pode ver Deus. A gente não pode ver Deus passando a mão na nossa cabeça. Mas você tem fé que Ele está cuidando de você o tempo todo? Um outro exemplo, a Bíblia nos chama a termos fé no reino de Deus. Mateus 6, 33. Fala para colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas que é necessária para nós, nessa vida, serão acrescentadas. A Bíblia nos chama a priorizar o reino de Deus. Você tem fé nisso? Você tem praticado isso? A sua fé faz você olhar para a sua situação e falar: não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Porque é isso que a Bíblia fala. Porque eu tenho fé em Deus. É isso que nós temos feito? Você tem fé que a melhor opção para a sua vida é o reino de Deus? Outro exemplo. A Bíblia nos chama a termos fé na Bíblia. Amém? Amém. A Bíblia fala que ela é o nosso manual. Você tem fé que a Bíblia pode mudar o rumo da sua vida? Você tem fé que a Bíblia pode mudar o rumo da vida de outra pessoa? Se você tem fé na Bíblia, e realmente não, eu creio, ler. Você lê sua Bíblia todo dia? Você lê nessa confiança
que Deus está moldando e mudando a sua vida através das promessas dEle e da palavra dEle? Você tem fé? Tudo que você lê na Bíblia, que vai de encontro com aquilo que você quer fazer, que você pensa, você tem fé de praticar mesmo sem você querer? Porque isso é fé. Não, eu vou fazer porque está aqui e eu confio em Deus. Eu não vou para a esquerda, eu vou para cá porque Deus me pede para eu ir para cá. Isso é fé. Vamos ver. Como que está a nossa fé? A fé é uma confiança total e absoluta em Deus. A fé verdadeira é quando confiamos plenamente. Não é como filme. A gente não fecha o olho e dá um passo torcendo para dar certo. Não, isso não é fé. A fé, eu nem fecho os olhos. Eu vou, porque Deus está comigo. Algumas perguntas para a gente poder meditar. Como anda a sua fé em Deus? Baseado em tudo que nós já vimos até agora. Como anda a sua fé em Deus? Você tem vivido uma fé assim? Quando surgem situações adversas, você ainda mantém a confiança absoluta em Deus? Você tem confiado 100% em Deus e nas suas promessas? Às vezes é muito fácil a gente falar que tem fé. Mas quando a gente se depara com a fé bíblica, é muito desafiante. É muito desafiante. Hoje eu tenho 2 exemplos de fé na minha vida. Fernando e Elis. Ninguém me contou, não li num livro, eu vi, Vânia e Lourdes, vimos claramente a fé desses dois e nós vimos o que Deus fez na vida deles em 2 semanas. Eles tiveram fé de sair de São José do Rio Preto, de pedir as contas do trabalho, de deixar a casa deles lá, de vir para cá procurar emprego e ficar aqui em casa comigo, Vânia e Lourdes. E no primeiro dia que eles saíram para entregar currículo, eles conseguiram os 2 empregos. Fizemos sábado passado a mudança deles, estão morando aqui agora, e na mesma semana Deus ainda deu uma casa para eles ainda. Já alugaram a casa, já se mudaram, em 2 semanas. Talvez para alguns falaram, não vou fazer isso, cara. Não vou sair de uma cidade para outra, eu tenho trabalho, eu tenho minha casa. Aí ouvimos assim, isso não é sábio. Precisamos ter sabedoria. Fé. Fé. E a minha fé, ela está um pouco maior do que 2 semanas atrás, porque eu vi isso na vida deles. E obrigado, Elise e Fernando, porque foi um privilégio poder ver tudo isso e poder participar de tudo isso. Fé. Quando nós temos fé, a fé verdadeira, é isso que acontece. A gente anima outras pessoas. Os nossos passos vai encorajar outras pessoas. Como anda a nossa fé? Então essa é a fé verdadeira. Agora eu quero falar da fé. Eu usei um termo, a fé mentirosa. Por que a fé mentirosa? Porque o que vai de fato mudar, talvez a sua relação pessoal com Deus, não é o fato de você falar que você tem fé, mas é o fato de você ter a fé verdadeira. Todo mundo tem fé, todo mundo crê em alguma coisa, mas a nossa conexão com Deus é se a gente está tendo essa fé verdadeira. Por exemplo, uma pesquisa do IBGE fala que 90% dos brasileiros falam que tem fé em Deus. 90%. Então a gente pode
deduzir que o brasileiro tem fé em Deus, né? Mas eu te pergunto, que Deus que é esse? Que fé é essa? Que é um país cristão, mas moralidade come solta, corrupção come solta. Que fé é essa? Para muita gente, Deus, sabe quem é Deus? É um velho de cabelos brancos que fica lá na nuvem tocando harpa, olhando para nós aqui embaixo, fala, Deus é tão bonzinho. Outros acham que Deus é um Deus que passa a mão na cabeça de todo mundo. Deus é amor. Deus ama do jeito que eu sou. As pessoas acham que Deus é um Deus que tolera tudo que elas fazem. Muitas pessoas têm essa visão de Deus. Mas não é a visão do Deus da Bíblia. Deus não tolera o pecado. Deus odeia o pecado. E Deus odeia o pecador. Ao ponto de Ele dar Jesus para morrer na cruz. Então, essa fé que muitas pessoas têm, não é a fé verdadeira. É a fé mentirosa. Ouvimos até pessoas falarem que esse papo de inferno é a criação do homem. Que ninguém vai para o inferno. Que Deus vai levar todo mundo para o céu. Ou uns acham que nem existe céu e inferno. Não é a visão da Bíblia. Não é a visão desse Deus verdadeiro. E sabe quem é um grande exemplo para nós, que viveu por um período em sua vida uma fé mentirosa? O apóstolo Paulo. Olha que interessante. Paulo, ele era fariseu, certo? Então ele era religioso. Paulo fazia parte do concílio judeu. Paulo era um homem de família rica. Paulo era um homem estudado, super inteligente. E aí Paulo teve um encontro com Jesus, né, a caminho lá de Damasco. Isso você pode acompanhar lá em Atos capítulo 9. Mas quando a gente olha uma parte da vida de Paulo antes desse fato, olha o que o próprio Paulo fala para nós em Gálatas 1, 3 a 14. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento, o judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Olha o que Paulo fala, como que era a vida dele. E Paulo fazia tudo isso era em nome da fé. Em nome da fé. Mas não era a fé verdadeira, era a fé mentirosa. Porque o que ele seguia aqui, como fala na passagem, ele seguia as tradições dos antepassados. A fé dele não era baseada em Cristo. Tudo que temos fé, e se a base não for Cristo, é uma fé mentirosa. Faz sentido isso? Outra passagem que Paulo fala, Atos 26. Aqui Paulo tendo um bate-papo com um dos reis, quando estava tentando convencer esse rei. Aí Paulo fala um pouco da vida dele. Olha o que Paulo fala. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Quer dizer, Paulo era conivente com a morte de cristãos. Muitas vezes ia até de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. E tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Eu fico pensando quantas pessoas no mundo não dizem que têm fé e fazem essas coisas que Paulo fazia. Ou até coisas piores, em nome da fé. Um exemplo claro, islamismo.
Eles matam pessoas em nome da fé. Proíbem as mulheres fazerem uma série de coisas em nome da fé. Vemos hoje rituais de crianças e de pessoas, e elas fazem isso em nome da fé. Pessoas que matam animais em nome da fé. E existem outras atrocidades que as pessoas fazem e usam a fé. E outros também, em nome da fé, mentem. Em nome da fé, traem, roubam, brigam, se divorciam do seu cônjuge. Em nome da fé, alguns até transam por aí, ofendem pessoas, saem da igreja, puxam o tapete do outro, mas fazem tudo isso em nome da fé. Olha como que a fé mentirosa é perigosa. Quando Paulo encontrou a fé verdadeira, que eu falei em Atos 9, a caminho de Damasco, ele fez o oposto de todas as coisas que ele fez, que nós vemos aqui. Na fé mentirosa, Paulo perseguia as pessoas. Na fé verdadeira, ele cuidava. Na fé mentirosa, ele tinha fúria, ele tinha ódio. Na fé verdadeira, ele amava e zelava pelas pessoas. Na fé mentirosa, ele era violento. Na fé verdadeira, ele é pacífico. Na fé mentirosa, ele blasfemava. Na fé verdadeira, ele fala a verdade em amor de Jesus. Na fé mentirosa, ele quis destruir a igreja. Na fé verdadeira, ele fez a igreja crescer. Na fé mentirosa, ele seguia as instruções dos seus antepassados, religião. Na fé verdadeira, ele seguia as instruções e direções de Jesus Cristo. Essa é a diferença da fé verdadeira e a fé mentirosa. Quando nós colocamos nossa confiança total e absoluta em outra coisa que não seja Deus, é fato, estamos tendo uma fé mentirosa. E nós corremos esses riscos. E sabe, sendo bem sincero, qualquer um de nós aqui podemos ter essa fé mentirosa. Se não buscarmos a fé verdadeira, através da Bíblia, praticando a Bíblia, confiando em Deus, nós estamos a um passo de começar a praticar a fé mentirosa, sem perceber. E você sabe o que, para encerrar, o que pode nos proteger da fé mentirosa? É sempre buscar a fé verdadeira. Não tem outro caminho. E a fé verdadeira só pode vir de uma maneira só. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por se ouvir a mensagem, mas uma mensagem baseada em Jesus Cristo. Não é baseada igual Paulo tinha nos seus antepassados. Não é uma mensagem baseada em homens, mas é uma fé baseada em Jesus Cristo. E onde que essas palavras de Jesus se encontram? Na Bíblia. Se a gente não está lendo nossa Bíblia todo dia, nós não estamos crescendo na fé verdadeira. Porque não há outra fonte a não ser a Bíblia para buscarmos a fé verdadeira. A fé verdadeira sempre vai nos mostrar a vida de Jesus. As Escrituras vão nos mostrar as ações de Jesus, as palavras de Jesus. É assim que crescemos em nossa fé. Quando nos deparamos com os princípios e mandamentos de Jesus, e se praticarmos, se tivermos fé,
com certeza teremos fé e a nossa fé vai crescer. Mas precisamos olhar para Jesus. A fé é uma confiança. A fé é uma confiança total e absoluta em Deus. Sabe por quê, irmãos e amigos? Porque Jesus é a fonte da nossa fé. Não tem na Bíblia uma pessoa que teve mais fé em Deus do que Jesus Cristo. Não tem. Sabe por quê? Porque ele confiou a sua vida plenamente em Deus. Ele ofertou a sua vida para nos libertar do pecado. Sempre confiando em Deus, e Jesus demonstrou essa confiança. Jesus fala isso várias vezes. Eu faço o que o meu Pai mandou fazer. Eu falo o que o meu Pai mandou falar. A confiança absoluta de Jesus em Deus. E uma confiança no plano de Deus. Jesus não tinha uma fé cega. Ele sabia o que ele estava fazendo. E no último homem de louco, lunático, ele não se importava. Ele tinha fé em Deus. A confiança em Deus. O foco era Deus. O plano de Deus. E essa é a fé que nós precisamos buscar. E precisamos sempre fazer essa autoanálise individualmente. Como anda a minha fé? A fé não é um foco no escuro, não é um pensamento positivo, não é mentalizar coisas positivas. A fé é uma confiança total e absoluta em Deus. Não podemos ter uma fé mentirosa, não podemos usar a fé e ir contra o modelo da fé que está em Jesus. Se você fala que você tem fé, mas as suas ações estão indo de contra Jesus, não é fé. Não é a fé verdadeira. E a fé, como nós vimos, vem através da Bíblia. A fé que cresce é através da Bíblia. Conteúdo da fonte. Você acha que tem tido uma fé verdadeira? Você tem tido uma vida de confiança total em Deus? Ou você se vê em questão a sua fé como uma fé mentirosa hoje? Você fala que tem fé, mas você tem percebido que as suas ações não têm sido parecidas com as ações de Jesus. Você vê que sua fé talvez não tenha agradado muito a Deus, que talvez sua fé não tenha sido uma fé com um padrão bíblico. Você precisa chegar nessa conclusão. Ninguém vai poder falar para você. E você sabe como está a sua fé. Você sabe. Eu sei como está a minha fé. Ou você se vê hoje sem fé nenhuma, talvez. Você se vê com pouquíssima fé de acreditar na Bíblia, de confiar que o reino realmente é a melhor opção. Pouca fé de crer na Bíblia. Eu vou te dar um conselho. Eu acho que podemos te ajudar. Acho que essa é a boa resposta. Podemos nos ajudar, na verdade. Porque quando nós falamos de crescimento na fé, é a mesma coisa que eu falei do Fernando e da Elis. Eles ajudaram a minha fé a crescer. E eu acho que como igreja a gente pode ajudar um ou outro a crescer na fé também. Mas através da Bíblia. E eu quero convidar você que está nos visitando hoje. De repente você está vendo que sua fé está abalada, está pouca, está quase acabando. A gente pode ajudar. Vamos estudar a Bíblia. É através dela que a nossa fé aumenta. Vamos estudar a Bíblia. Fala com uma pessoa que te convidou. Comece a estudar, a entender mais sobre fé. Compartilhe com a pessoa para você o que é fé. E vamos ver na Bíblia
o que Deus espera daqueles que falam que têm fé. Amém? A fé é uma confiança total e absoluta em Deus. Então, quero encerrar por aqui, e na semana que vem vamos falar sobre os níveis da fé. Amém? Amém. Vamos fazer oração e vamos cantar mais um louvor a Deus. Pai, muito obrigado por essa mensagem, Deus. Por favor, Pai, nos ajude a poder olhar para os nossos corações. Por favor, Jesus, nos dê a visão, o discernimento. Espírito Santo, por favor, deixe claro para nós onde que nós estamos em nossa fé. Como eu falei no começo, Hebreus 11:6 fala que é impossível agradar o Senhor sem fé. Mas precisamos ter a fé verdadeira, Pai. Se a gente não chegou lá ainda, nos mostre o caminho que a gente pode percorrer para que a nossa fé esteja em um nível que agrada o Senhor, para que o Senhor use nossas vidas, para que o Senhor se apresente a nós de uma forma ainda maior e mais poderosa, Pai. Que possamos meditar nessa semana e que possamos buscar ajuda, Deus, se realmente a gente não está tendo uma fé verdadeira. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Obrigado pela tua paciência. Sabemos que o Senhor é um Deus compassivo, mas também o Senhor espera de nós arrependimento, Deus. Que possamos estudar ao longo desse mês de março sobre fé e que possamos se aprofundar e que isso possa nos dar uma visão maior sobre fé, Deus. Obrigado por esse culto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar mais uma canção.